Se vai construir ou remodelar, sintoniza 95.5 e aprenda os passos certos para uma construção de sucesso. À sexta-feira, das 11 às 12 horas, o Café do Arquiteto na 95.5 FM ajuda-lhe a construir, reduzindo as margens de erro da sua obra. Siga o Café do Arquiteto no Instagram, Spotify, goste, comente e partilhe. É isso mesmo, gosto, comente e partilhe. 11 horas pontualmente. Bom dia, ouvintes da 95.5. Esse é o seu programa Café do Arquiteto, responsabilidade social da Masterplan Angola. É a primeira edição do mês de julho e para esse mês vamos falar de um problema que infelizmente ainda é negligenciado por muitos, a proteção de imóveis. Afinal, a nossa casa ou o nosso espaço comercial são muitas vezes o maior investimento da nossa vida. Mas será que estamos a protegê-los devidamente? Para nos ajudar a entender melhor esse universo dos seguros imobiliários, teremos daqui a pouco o Sr. Pedro Conda, gestor de seguros com vasta experiência no ramo. O programa onde aprende a construir e remodelar de forma sustentável com conselhos de profissionais da nossa praça. Das 11 às 12 horas na 95.5. Sintonize e envie as suas questões. Saiba que para toda obra é necessário um projeto e para que você diminua as margens de erro e especulações, obtenha o seu projeto de arquitetura ou de designer de interiores na Masterplan Angola, ligando para o 942-646393. Não faça a sua obra de forma anárquica. Repito, para toda obra é necessário um projeto e para que você diminua as margens de erro e a margem de erro e especulações, obtenha o seu projeto de arquitetura ou de designer de interiores na Masterplan Angola, ligando para o 942-646393. Não faça a sua obra de forma anárquica. Agora sim, estamos em condições de cumprimentar, de saudar o nosso convidado, Pedro Conda, que é gestor de seguros. Bom dia e bem-vindo. Muito bom dia, Lac, e em especial o programa Café do Arquiteto. Pedro, diz-nos, para começar, o que se entende exatamente por proteção de imóveis no contexto dos seguros? Para nós percebermos o contexto de uma proteção de um imóvel, temos que olhar em duas vertentes. Temos uma residência ou temos um patrimônio empresarial. A construção é uma despesa. E essa despesa nós temos que ter garantia por qualquer dano que possa acontecer futuramente. Um acidente é algo imprevisível, então, com a contratação de um seguro, irá nos ajudar a cobrir riscos futuros que possam acontecer no interior da nossa residência, por danos, furto, danos naturais, infiltrações de água, curto-circuito e por aí fora. Então, com um seguro habitação, que é para a residência, e um seguro empresarial, que é para a empresa, nós conseguiremos proteger o nosso investimento na construção do mesmo. Sente que nós, os angolanos, de forma geral, já temos a cultura de fazer seguros para os nossos bens imóveis? A baixa penetração do seguro em Angola ainda é um dos fatores que faz com que muitos moradores ou muitos cidadãos não contratam seguro para proteger o seu patrimônio. Um dos exemplos bem práticos é da centralidade que existe no nosso país. Elas foram construídas, as pessoas se candidataram, fizeram a compra e muitos desses apartamentos não têm seguros. E também o Estado perde com a falta da subscrição de seguro, porque pode não receber o reembolso futuro se este morador não conseguir concluir o pagamento e também caso acontecer um acidente dentro dessa residência. E que tipos de seguros atualmente existem no mercado angolano para a proteção desses imóveis? Pronto. Existe o seguro multirisco habitação para a residência e também o multirisco empresarial. Esses dois seguros cobrem 5 etapas. Vai proteger a construção na sua característica base, vai proteger a instalação elétrica, vai proteger a canalização, vai proteger a cobertura. E o cliente
que é particular ou empresa, vai ter a opção de proteger o mobiliário do interior da sua residência ou empresa. Então, é feito um levantamento e avaliação do interior da mesma. Dali, o custo da residência também está envolvido com o custo dos bens interiores. Dali sai uma simulação e o cliente vai ter uma opção de escolha para subscrever este seguro. Ainda em Angola, o seguro, a penetração está abaixo de 1%. A baixa literacia faz com que muitos de nós não subscrevemos o seguro multirrisco habitação e não protegemos os nossos bens. A exemplo, recentemente, no mês de junho, houve 2 incêndios aqui na cidade de Luanda, em 2 condomínios, né? E muitos desses moradores perderam alguns bens, inclusive algumas viaturas no parque foram afetadas e alguns andares de outros que não estavam envolvidos no incêndio. Esses exemplos mostram claramente que estamos leigos nesse seguro multirrisco habitação. Falando sobre os tipos de seguros, sabemos que existem aqueles que são contra os incêndios, que são os contra incêndios, multirriscos, e também existem aqueles que são de responsabilidade social. Gostaria que o Pedro detalhasse cada um desses tipos de seguro. Eu vou começar pelo seguro responsabilidade civil profissional. O seguro responsabilidade civil profissional é ligado a profissionais liberais. Um dos exemplos, jornalistas, corretor de seguro, arquitetos, engenheiro, médico, enfermeiros, e jurista, advogados e também futebolistas, né? Esses seguros são facultativos, defendem danos que esses profissionais liberais podem causar a terceiros. O seguro multirrisco está dividido em 2 partes. Uma é para a residência e a outra é mesmo para a empresa. Vou pegar aqui a empresa. O exemplo é a Rádio LAC. Estamos no estúdio, o estúdio foi equipado com vários equipamentos e tem as suas coberturas protegidas, com som, iluminação. Este estúdio tem um custo separado com a nível da construção geral. O estúdio pode ter o seu seguro com recheio interior. E as outras partes adjacentes à rádio também podem ter seus seguros separados. Então, só temos 2 tipos de seguro para habitação, estruturas físicas, residência e empresas. Também gostaria que tocássemos aqui no ponto em que os casos de seguro de imóveis são obrigatórios. Existe uma obrigatoriedade por detrás desses imóveis, desse seguro de imóveis, ou cada um é livre de fazer ou de não fazer? Onde é que consiste a obrigatoriedade? Será que os condomínios, as empresas têm uma obrigação de garantir esse seguro? Não é uma obrigatoriedade, é facultativo. Vamos ir no quesito de um crédito habitação. Um cidadão trabalha numa instituição, está sem uma moradia, vai pedir um crédito bancário. E este crédito bancário vai ser adjudicado com um crédito habitação. Então aí é uma obrigatoriedade de subscrever o seguro habitação. Noutro contexto, há empresas de construção civil que estão a fazer construção de residência. Há um seguro que é associado a estas obras, chama-se seguro caução ou engenharia. A nível da construção civil, tem os seguros que são obrigados, caução e engenharia, para proteger o dono da obra e também a empresa construtora em caso de não cumprir com as etapas da construção. Então, o dono da obra ou os inquilinos que fizeram pagamentos antecipados estejam protegidos para poderem ter a sua moradia concluída futuramente. A verdade angolana é que muitas obras não têm esse seguro caução. Exemplos bem práticos é vermos algumas obras semi-abandonadas que
deixaram de ser executadas por incumprimento de algumas situações. Então, coisas internas que estão a ser regulamentadas agora para não voltar a acontecer futuramente. Falou sobre os últimos 2 incêndios que abalaram a nossa cidade capital em 2 condomínios, na verdade. Eu gostaria que falasse também em torno dessa situação de seguros para incêndio. O seguro para incêndio cobre toda uma estrutura, o que decorrer desse incêndio, o que acontecer nesse incêndio, ou não é um todo? Pronto, vamos ver aqui. Quando nós subscrevemos um seguro morte e risco habitação, já está incluído o incêndio. Na visita de avaliação da equipa técnica da seguradora ou da equipa do corretor de seguro, são feitos alguns levantamentos e o cliente é aconselhado a rever aquilo que não está em condições nessas infraestruturas, a instalação elétrica, a canalização do gás, as coberturas, né? O incêndio é inevitável, o vazamento de gás. Se o cliente respeitou tudo isso que foi aconselhado pela seguradora, então há inclusão e há exclusão. Se foi um erro humano de propósito, em muitos casos o seguro não vai poder cobrir. Se for por algo instantâneo, ali sim o seguro irá cobrir. Vai ter aquelas situações que, na medida que aconteceu este acidente, algumas partes não estavam envolvidas, viaturas paradas, né? E então, com a causa do acidente, todo esse levantamento é feito junto da equipa da seguradora, então se faz uma avaliação prévia para que esses meios sejam, né, incluídos em danos causados pelo acidente. Estamos em conversa com o gestor de seguros Pedro Conda. São 11h16, é momento de irmos para os nossos compromissos comerciais e voltamos dentro de instantes. Das 11 às 12 horas, todas as sextas-feiras, acompanhe o programa Café do Arquiteto, aqui no PAC. Estamos de volta a 11h17. Estamos em conversa com o gestor de seguros Pedro Conda. Lembrar que para o mês de julho nós temos um novo tema, a proteção de imóveis, devido à quantidade de situações menos boas que têm acontecido por alguns imóveis na cidade capital e não só. É bom que os nossos cidadãos saibam também sobre a importância de protegermos os nossos imóveis, sejam eles as nossas residências ou até mesmo as nossas empresas. Dizer também que para toda obra é necessário um projeto e para que você diminua a margem de erro e especulações, obtenha o seu projeto de arquitetura ou de design de interiores na Masterplan Angola ligando para o 942-646393. Atenção, não faça a sua obra de forma anárquica. Vamos voltar à conversa com o Pedro Conda, que é gestor de seguros e é nosso convidado nesta manhã de sexta-feira, com quem nós estamos a falar sobre a proteção de imóveis. Pedro, quais são os principais riscos que um seguro básico cobre? Vamos supor que eu tenho uma residência e quero fazer um seguro, penso que deve existir um básico, intermédio. Quais são os principais riscos que esse seguro, dos mais básicos que existe, pode cobrir? Pronto. Para responder à tua pergunta, é indispensável uma avaliação deste imóvel. Vamos pegar aqui na característica técnica T1, T2, T3, T4 ou V1, V2, V3. E irmos para essa residência, ver como é que foi construída, a instalação elétrica, a cobertura, a canalização, o interior da residência e o custo da obra de toda a casa, ou o preço da casa comprada. Vamos ver uma casa que está avaliada em $10.000, equivalente em kwanza. Então se faz uma simulação e a proprietária da residência tem a sua opção de escolha.
da minha residência, eu quero apenas ter proteção contra incêndio da instalação elétrica, com vazamento de água, com uma calamidade natural ou com desabamento. Tem essa opção de escolha e dali subscrevemos um seguro. Não é caro, é fazível. Dos seguros que, pela minha experiência, que já consegui subscrever para os moradores da centralidade, a primeira a ser construída em Luanda ficou avaliada em anualmente 120 mil kwanzas. E por que pensa que existe esse desinteresse de algumas outras pessoas acederem aos seguros de imóveis? Pronto, muitas dessas pessoas, né, dos cidadãos, não fazem a subscrição desse seguro por falta de conhecimento e também por não terem como pagar. E por não terem como pagar, também não sabem os verdadeiros benefícios que está dentro de um seguro multirrisco habitação ou empresa. Esse seguro multirrisco habitação ou empresa cobre os desastres naturais, como chuvas torrenciais ou deslizamentos de terra? Cobre, sim. Nas condições gerais já vem transcrito que há essas coberturas. Por isso, o corretor de seguro, corretor e o gestor tem o papel de esclarecer o cliente que leia as condições gerais e as condições específicas para a melhor proteção dos seus bens. Vamos analisar aqui cidade de Luanda. A estrada, que está adjacente ao Hospital Américo Boa Vida. É uma rua muito só que estou a esquecer o nome. Então, quando tem chovido, aquela rua fica intransitável. Aquela toda enchente, caso aquela água fluvial transbordar o muro do hospital e cair em uma viatura ou em alguém a passar na via pública, as nossas entidades têm o direito de ressarcir aquela família. A outra situação é que vai chovendo, a água vai ter um percurso e cria uma ravina a um encorte, como aconteceu recentemente da província do Is, e então também calamidade natural causada por ravina, é um desastre natural. Não é o humano, então há responsabilidade, sim. Assim que quer falar connosco é pelo 942-415-925 ou então no WhatsApp deixe ficar uma mensagem de voz ou de texto 925-309-376. Queremos ouvir a sua opinião sobre a proteção de imóveis em Angola. Será que se faz sentir? Será que não? Será que já tentou e teve dificuldades nesse processo? Conta-nos a tua experiência sobre esse assunto. Pedro, quais são os requisitos para contratar um seguro de imóvel? Requisitos obrigatórios para um seguro imóvel. Muitos dos moradores na cidade de Luanda não têm a documentação da sua residência. Este é um ponto. Temos que ter um contrato de aluguer como inquilino para ser apresentado, para ser a justificativa. E caso uma casa comprada, só esqueço o nome do documento, eu vou dizer como o exemplo é o título de propriedade da viatura. Nós temos que ter um título de propriedade da residência, é obrigatório. Com essa alteração da lei, já vai facilitar muitos moradores em residência subscreverem os seus seguros de habitação, porque a burocracia diminui o estado dessa facilidade. Muitos não conseguem mesmo subscrever o seguro porque nem sabem qual é o valor real da sua residência, não têm um contrato de arrendamento e então essas situações impedem muitas das vezes subscrever a este seguro. E deve ter um tempo em média para aguardar que esse seguro seja ativado. Qual é esse tempo? Basta o cliente subscrever o seguro, né? Em menos de 24 horas ele fez o pagamento do prêmio, está tudo avaliado, é acionado o seguro. Se eu conseguir assinar os documentos às 10 da manhã, a minha casa incendiar às 12, não tem problema nenhum. Não, aí temos que ver qual é a razão deste incêndio. Né? Quais foram as causas.
negligência humana ou calamidade natural. Existem situações em que os proprietários colocam fogo na residência de forma propositada para receber o valor de seguro. Já aconteceu? Na minha experiência como profissional ligado ao ramo de seguro, não participei ainda numa perícia que foi causada por danos humanos de propósito, né? Mas a nível internacional sabemos que acontece. Eu vou dar um exemplo prático. Há muitas pessoas que subscrevem o seguro após um acidente de aviação. Nós, corretores, temos que ter atenção. Perguntar se essa viatura já teve um acidente. Se ele dizer que sim, quando? Hoje. Então não é aconselhável a subscrever esse seguro, porque nós aí estamos a criar fraude para a entidade seguradora. Esse é o programa Café do Arquiteto, 11h25. Estamos em conversa com Pedro Kunda, ele que é gestor de seguros. Estamos a falar sobre a proteção de imóveis. Deve proteger o seu imóvel. Evite multas administrativas e perdas de dinheiro vendo como poderá ser o seu imóvel antes de construir ou remodelar. Escolha o seu projeto em www.masterplanangola.com ou envie a palavra projeto para 942-646-393 até ao dia 10 do próximo mês. Das 11 às 12 horas, todas as sextas-feiras, acompanhe o programa Café do Arquiteto aqui no MAC. A sua marca pode fazer parte da conversa que está a construir o futuro de Angola. Torne-se num patrocinador ligando para o 942-646393. Agora sim, voltando à conversa com Pedro, penso que de uma forma rápida o Pedro já conseguiu explicar uma coisa ou outra, mas gostaria que aprofundasse mais sobre como é feito o cálculo do valor a pagar pelo cliente. Pronto, né? Para o cliente saber realmente o seu prêmio, é indispensável o corretor e a seguradora saber o valor da aquisição do imóvel. É indispensável. Quanto é que custou o apartamento, quanto é que custou a obra toda. Para facilitar, a Masterplan é uma empresa de arquitetura, tem orçamentista, então também pode ser um canal para ajudar os potenciais subscritores de seguro imóvel, né, contra incêndio, para ajudar nisso. Em cálculos mais básicos da minha experiência, os muros de risco de habitação não são tão elevados. Só ficam os prêmios ficam mais caros quando se trata realmente de empresa. Os apartamentos têm já quase um cálculo feito, desde o valor do apartamento, bem feito, então facilita. Agora, nas áreas suburbanas, muitas das casas é que não se trabalha com um projeto de arquitetura, não tem um orçamentista, então fica muitas vezes difícil de saber realmente o valor daquela construção. É também uma grande problemática, Pedro, porque sabemos que nem todas as famílias em Angola, em Luanda, especificamente, têm o poder financeiro. Então, na sua visão, enquanto gestor de seguros, até essas famílias que não têm tanto poder financeiro podem ter acesso a um seguro de imóvel? Pronto, para terem este seguro de imóvel é preciso ter uma habitação, né? Então, atualmente já teremos um microseguro. Aí são outros produtos de seguro que essas famílias podem aderir, como um seguro vida, um seguro saúde, um seguro também para a empregada doméstica, um seguro evento escolar, um seguro evento desportivo, um seguro evento festivo. Pronto. Aí sim essa população pode subscrever esse seguro. Agora, da habitação mesmo, sem ter uma casa, fica difícil. Será que existem muitas queixas ou processos de reembolso atualmente? Como é que é tratada essa resolução de sinistros? Olha, a situação de sinistro, para termos um sinistro, temos que ter um acidente. Sinistro é um termo técnico. Tem que acontecer um acidente, temos que participar a seguradora. Quando nós participamos a seguradora, aí sim há sinistro. É preenchido alguns formulários e quando se dá a entrada à seguradora, sai um número da participação de sinistro, são chamados as partes envolventes
e dali se dá o devido tratamento. Há aquelas situações que há sinistros abertos e sinistros fechados. Os sinistros abertos é que o processo está a dar continuidade. Os sinistros fechados são aqueles que são concluídos com êxito. Então ali o sinistro foi resolvido. Reclamações, existem sim muitas reclamações. Há muitas das seguradoras não cumprem com os prazos estabelecidos para o reembolso de indemnização ou recompensa aos tomadores ou aos assegurados. E que erros é que, na sua visão, os clientes mais cometem ao contratar um seguro? Será que criam-se ali expectativas e depois que não são correspondidas? Será que não leem bem aquilo que consta nos contratos? Pronto, o que acontece? Os contratos de seguro são como se fossem os contratos bancários. As letras são pequenininhas e muitos são preguiçosos a ler. Com o contato de um corretor, o corretor tem esse papel para facilitar o cliente a ler bem essas condições gerais e depois avançar, para o cliente depois não dizer, não, eu solicitei esse seguro e na qual não é aquilo que estou a receber. O corretor e o gestor de seguro têm esse papel de informar. E como é que vê o futuro dos seguros de imóveis em Angola? O seguro de imóvel em Angola é uma mina de ouro ainda guardada. Vou lhe dar um exemplo. Temos a Comissão de Mercado e Capital, a CMC, né? É que lida com todo o patrimônio a nível nacional, a entidade reguladora. Quantas residências realmente estão registradas e têm IPU? Quantas residências estão registradas e realmente têm os seus proprietários? E estão assegurados. Então, nós temos uma mina de ouro em patrimônio de imóvel em Angola que está sem seguro. Do exemplo bem prático é a cidade de Luanda, onde estamos. Muitos edifícios não têm seguro. Não vou citar aqui onde estão, então é só dos exemplos que até aquelas pessoas que vivem em centralidades, que são dadas residência às suas empresas, essa residência não tem seguro multirrisco habitação. Fica aqui uma preocupação para os nossos ouvintes, a todos que vivem em condomínios, na única centralidade que temos na cidade capital, sobre a inexistência desses mesmos seguros. Como sugestão, o programa Café do Arquiteto está aqui para ajudar nesses aspectos. Vão contactar a Masterplan. A Masterplan faz um pré-levantamento com alguns formulários e questionários. Então, vai socorrer a um corretor. Com a ajuda do corretor, iremos apresentar proposta para esses potenciais clientes. O que acontece? Muitos desses apartamentos são subalugados. Então, quando são subalugados, a gente não sabe qual é o valor da renda mensal do proprietário da casa, o inquilino paga um preço, o dono da casa paga um outro, e então fica esse vai e vem. Durante o processo de construção das residências, durante o processo de construção dos condomínios, Pedro, será que devia já existir ali, ou existem os contratos, os seguros de imóveis durante a construção do condomínio? Vamos supor que eu esteja a construir um condomínio e que eu tenha 50 casas. Durante esse processo de levantamento da obra, eu já consigo ter acesso a um seguro de construção ou seguro de imóvel? Nessa fase, aí tem um seguro caução, seguro de construção, né? Na fase da construção. Esse seguro vai garantir se a empresa que tem empreitada da construção não concluir, o cliente que fez a compra da residência não perca a sua residência, vai poder receber. Após a recepção, o proprietário da casa é quem vai mesmo contratar o seguro para a sua residência. E devia de alguma forma existir meios de controlar essa inexistência de seguros, porque periga a vida humana. A inexistência desses seguros muitas das vezes consegue colocar até mesmo em causa aquilo que é o nosso único meio de subsistência. Estamos a falar de pessoas que têm acesso a lojas, ou de pessoas que têm lojas, de pessoas que têm empresas, que têm aquilo como a única fonte de renda. Vou reforçar aqui ao programa. O mais prático é cada cidadão ou cada empreendedor ou empresário
quando tiver investir, tem que pensar que existe mais de 200 tipos de seguro. Estão divididos só em 2 ramos, vida e não vida. Então eu tenho que subscrever um seguro não vida. Temos aqui, cada um de nós tem um smartphone, é um investimento. Isso é o nosso meio de trabalho. Investimos 1 milhão, numa esquina alguém rouba. Vaza a informação do jornalista ou do arquiteto. O cliente reclama que está vazando a sua informação. Nós temos que indemnizar. Então, nós na construção ou no investimento vamos fazer um seguro adequado à necessidade da nossa residência. Também temos que fazer um seguro adequado ao nosso café, ao nosso bazar. Do exemplo bem prático, lá que tem aqui um pequeno quiosque. Esse pequeno quiosque pode ter um seguro multirisco habitação para 2 coisas. Ao servir aos clientes, um mal-estar de um cliente por tomar um café ou comer um salgadinho, vai cobrir. E também o seguro incêndio por causa da parte da cozinha, com vazamento de gás, curto-circuito elétrico ou queda de uma árvore, é protegido. Então fica ali um prêmio adequado à necessidade desse empreendedor. E ainda nos empreendedores também tem um seguro que dá com base a perca do investimento. Então temos N soluções. O segredo é a Marceplan, que tem esse programa, é termos mais conexões para podermos ajudar muitas das vezes noutros tipos de seguro que protege não só os seus imóveis, mas também aquilo tudo que a gente faz no dia a dia. Existem várias entidades que fornecem os seguros, várias seguradoras. Eu gostaria de saber de si se elas já estão a adaptar-se aos novos riscos como mudanças climáticas e também a urbanização desordenada no nosso país. Olha, das 21 seguradoras que existem na República de Angola, a primeira que já existe já anda com todos esses tipos de produto, mas na verdade é mesmo a subscrição. 70% dos seguros existentes, né, da carteira de seguro, está na cidade de Luanda. 30% está espalhado a nível das... Agora é 21 províncias, né? Nível das 21 províncias. Vamos dividir Luanda, Benguela, Huambo, Lubango, Lunda, Cabinda, Soio. 7 ou 8 províncias que digo que realmente trazem retorno ao nível dos seguros. Se eu pegar Kwanza Norte, Kwanza Sul, Malange ainda temos as 3 barragens que estão naquela que ainda vamos ter. Quando eu vou pegar assim, Mochico, já foi Mochico? Não foi. Então tem que ir lá, vai ver, pronto, o que é que tem? Quando Cubango, Cunene, então há províncias que até para cobrir um risco, pronto, é de imaginar. Então são esses fatores que parte desses seguros estão concentrados em Luanda. Das empresas, instituições que subscrevem mais seguros são as empresas do ramo petrolífero. E que recomendações é que deixas para quem vai contratar um seguro pela primeira vez após ouvir a nossa breve conversa aqui no programa Café do Arquiteto? O que eu deixo como sugestão e conselho é procurarem um corretor de seguro, eu profissional, né, com licença e autorizado a apresentar propostas de seguro. Se tiverem dificuldade, é contactar a Marceplan, que tem relação com a Associação dos Corretores, com alguns corretores de seguro. Dali terá facilidade sim de encontrar alguém que irá ajudar e dar esse suporte. Pedro Conde, obrigada pela sua presença. Esperamos contar consigo em próximas oportunidades aqui no nosso espaço do Café do Arquiteto. Eu é que agradeço e deixo aqui uma chega para todos os ouvintes. Cada dia uma lição de aprender, e quem ouve e escreve, partilha. E estamos aqui a partilhar aquilo de conhecimento.
Muito obrigada. Foi a conversa com Pedro Conda, que é gestor de seguros. Falamos sobre proteção de imóveis, esse tema que estará em destaque aqui no programa Café do Arquiteto nas próximas sextas-feiras do mês de julho. Não se esqueça, para toda obra é necessário um projeto e para que você diminua a margem de erro e especulações, obtenha o seu projeto de arquitetura ou de design de interiores na Masterplan Angola, ligando para o 942 646393. Das 11 às 12 horas, todas as sextas-feiras, acompanhe o programa Café do Arquiteto, aqui na PAC.